se eu fosse dar um tema, já está se tornando um jargão meu, né? Se eu fosse dar um tema. Mas eu vou dar um tema para esta mensagem. Não deixe a chama se apagar. Amém, igreja? Eu falei o que, igreja? Não. Pois é, este é o tema desta mensagem nesta noite. Tendo em vista que há um texto que conta a história de um homem que tinha um compromisso e encontrou pessoas comprometidas com a palavra de Deus. A Bíblia aqui, esse texto sagrado, eu li só 2 versículos, mas o texto sagrado está contando a história de Priscila e Áquila, que encontraram. Eu li só 2 versículos, mas o texto que encontravam e ajudavam fielmente a necessidade das pessoas em todos os lugares que eles iam. Isso significa o quê? Que eles tinham a chama de Deus dentro do seu coração. Aonde eles iam, eles encontravam as pessoas e o ajudavam. Encontrava e falava de Jesus. Aonde eles iam, eles estavam anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Provavelmente, irmãos, não posso nem afirmar literalmente, mas provavelmente eram os melhores obreiros daquela época. Provavelmente eles eram os melhores crentes daquela época. Provavelmente eles eram os melhores. E também era os mais leigos, evangelistas, que foram escolhidos para anunciar o Evangelho de Deus. Se vocês observar, a história diz que esse casal, eles eram os mais leigos da igreja primitiva. Ou seja, da igreja que tinha a chama do Espírito no seu coração. Então você vê que não é necessário, Deus não vai usar também. Não é necessário que você seja um coach. Não é necessário que você seja um doutor para ser usado por Deus. O que Deus quer simplesmente é que você não deixe a chama do Espírito Santo, a chama do fogo de Deus se apagar dentro de você. Amém, igreja? Esse casal, eles eram umas pessoas leigas, mas eram umas pessoas que tinham a chama do Espírito Santo, a chama de Deus dentro do seu coração. Para quê? Para falar das coisas de Deus, para falar da obra do Senhor. A igreja de Deus, ela precisa cuidar desta chama. A igreja de Deus não pode deixar a lenha se acabar. A igreja de Deus não pode deixar o azeite secar. Ele tem que estar sempre buscando. E quando nós buscamos, Deus é fiel para nos fortalecer. Amém, igreja? Então não deixe a chama de Deus se apagar dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Eles eram fazedores de quê? Eles não eram nem um homem ou uma mulher que vivia atrás de uma mesa. Você sabe qual era a função deles? Fazedores de tenda. Essa era a função deles. Então, naquela época, quem era fazedores de tenda não era uma pessoa bem visto pela sociedade, ou seja, era um leigo, era alguém que para eles não sabia de nada, mas eles tinham a chama de Deus em seu coração, eles tinham a chama do Espírito Santo dentro do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Meus amados, eles eram fazedores de tenda, aleluia. Isso eles faziam por ofício, não era simplesmente por fazer, não. E também eles tinham mudado para, meu Deus, Corinto. Me fugindo da memória aqui. Para onde que eles tinham se mudado? Eles tinham mudado para Corinto, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Olha só, eles tinham ordenado que ali eles não deveriam ficar. Ele disse: então eu vou para Corinto. Não sei se o Lucas consegue ali, mas se você quiser ver, está no versículo 2 do capítulo 18, para que a igreja possa acompanhar. Olha o que diz lá: e achando um certo judeu por o nome Áquila, natural da ponte que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com ele. Então você vê que ele saiu daquele lugar que era o seu habitat e foi para outro território, mas a chama continuou no seu coração. A chama continuou no seu coração. Igreja de Deus, não permita que a chama do Espírito Santo de Deus venha a se apagar. Ah, pastor, mas eu não consigo ficar pulando todo dia. Não, meus amados, a chama de Deus, você ficar sapateando, pulando, não significa que é a chama, não. A chama é o desejo de fazer a obra de Deus. A chama é ter a atitude, a coragem para fazer a vontade do Pai. A chama é sair de um lugar para o outro e ali anunciar o Evangelho de Cristo. A chama é dizer para as pessoas: olha, o meu Jesus é bom, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para curar. O meu Jesus é bom, Ele tem poder para libertar. Esse é sinal da chama do Espírito Santo, ou seja, a chama de Deus em vosso coração, aleluia. Nós precisamos disso, aleluia. Glórias e glórias ao nome do Senhor. E aí ele saindo, e quando ele chega em Roma, quem ele encontra? Paulo, o doutor, o grandão, o que tinha conhecimento das leis. Você vê que Deus, Ele escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Não se preocupe se você é pequeno ou grande. Deus, se você se sente pequeno, Deus está dizendo: eu posso te colocar no meio dos grandes. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu posso te colocar no meio dos grandes. Porque ele chegou, quem, para onde? Quem eles encontraram? Paulo, louvado seja o nome do Senhor. Aonde? Em Corinto. E ali trabalhou com ele durante o seu ministério. E ali ele começou. Paulo já era grande, já não era mais Saulo. Ele já era Paulo, Paulo já era o ministro. E aí ele pegou esse leigo para quê?
para fazer a obra de Deus. Porque Paulo viu, esse tem a chama do Espírito Santo, a chama do fogo de Deus em seu coração. Meus amados, não importa o teu tamanho, o teu conhecimento, Deus não quer saber disso. Deus quer saber se tem a chama do fogo do Espírito Santo no teu coração para fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ali ele ficou naquela cidade pregando, anunciando o evangelho do Senhor, aleluia, por algum tempo. Ele não ficou ali eternamente. E algum tempo depois, aleluia, Paulo, acompanhado de Priscila e Áquila, aleluia, saiu de Corinto, como disse no texto, e navegou para a Síria, chegando até Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor. Como está escrito lá aqui no versículo de número 18 e 19. Até a Éfeso. Se os irmãos observar, do 19 ao 21, ele diz: chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo. Não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei. Se for da vontade de Deus. Então, embarcando para Éfeso. E no 22 ele diz: ao chegar a Cesareia, subi até a igreja para saudar, e todos desceu para Antioquia. Vocês viram que Paulo, ele disse: olha, eu vou, mas se Deus permitir, eu vou voltar. Queridos, vamos fazer aqui uma parábola bem simples para se entender. É como se você chegasse para uma pessoa, convidasse ele para ir à igreja, e ele até se recusasse, ou aceitasse, genericamente, e você fosse embora e dissesse: olha, eu vou, mas eu vou voltar para falar de Jesus para você novamente. Eu vou, mas vou voltar para falar de Deus para você. Então nós não podemos deixar que o não de uma pessoa venha ser o fim. Que o não é apenas o não, mas o fim está com o Senhor. O que ele fala na sua palavra? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, ele iniciou, e só ele tem poder para terminar. Quando alguém até rejeita a tua ministração, saiba de uma coisa: não é o fim, porque o fim está com o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Depois da partida de Paulo, outro homem culto, ou seja, como eu falei, de bastante conhecimento, que tinha grande conhecimento das Escrituras, como disse aqui no versículo de número 24, se vocês quiserem ver. Aleluia. Chegou a Éfeso, assim como Priscila e Áquila tinha se tornado amigo de Paulo em Corinto, também estabeleceram o mesmo relacionamento com Apolo em Éfeso. Mas agora, mais do que amigo de Apolo, eles convidaram para ir à sua casa. Eles explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Amém, igreja? O que eles fez? Encontrou com ele, chamaram: ó, vamos? Ou deixa, eu vou até a tua casa.
Chegando lá, eles explicaram. Versículo 26. Já está ali na tela já. E ele começou a falar. Ousadamente. Ou seja, sem temor. É como eu falei para vocês, nós estamos prestes a um evento, a qual o nosso objetivo não é convidar crente. O nosso objetivo é convidar as pessoas que estão em casa, que precisam de ouvir a palavra. As pessoas que estão com a chama apagada. Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas. Eu tenho certeza que na sua longa caminhada no Evangelho, você conhece muitas pessoas que estão com a chama apagada. E a chama deles precisa ser acesa. E para que elas possam se acender, o que precisa é você, com a chama que está acesa dentro do teu coração, chegar até a eles e dizer: olha, vamos até a casa do Pai, que lá o Senhor vai te explicar tudo direitinho, o caminho para chegar ao céu, o caminho para receber a vida eterna, o caminho para receber a direção de Deus. Olha, vamos até lá. A chama está apagada no teu coração, mas lá Deus vai acender. Lá Deus vai acender aquela chama que estava apagada. Deus vai acender, porque é o propósito dele. Aleluia. É o propósito dele fazer com que nós temos, aleluia, a chama do Espírito Santo em vossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mais tarde, Paulo, ou Apolo, melhor dizendo, continuou a sua viagem para Acaia, mas bem preparado, porque esse casal contribuíra para o seu conhecimento. Está vendo aí, irmão? Quando você prepara alguém, a pessoa pode até ir de um lado para o outro, mas ele vai com conhecimento. Ele não deixa ser engodado. Como nós lemos lá em Romanos capítulo, esqueci agora, a leitura inicial, 16, verso 17. Aonde ele disse: olha, toma cuidado para que aqueles que têm como o propósito desviarmos do caminho do Senhor, não venha nos enganar. Então quando Apolo saiu, seguiu a sua viagem, ele já foi preparado. Olha, se vier alguém querer me desviar do caminho do Senhor, opa, aqueles humildes evangelistas, eles já me ensinaram como fugir deles. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 27. Glórias a Deus. Querendo ele passar a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que recebesse, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criou. Você vê aí? Então, nós temos que aproveitar, irmão. Nós temos que aproveitar a palavra do Senhor para as vossas vidas. Versículo 28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas as escrituras que Jesus Cristo Jesus era o Cristo. Então não tem outro caminho. Quando a pessoa está com a chama de Cristo dentro de você, dentro do seu coração, ele anuncia, ele mostra: olha, antes eu era assim, mas hoje eu estou seguindo, porque a chama de Cristo, a chama do Espírito Santo está dentro de mim. A chama está dentro de mim. Várias vezes durante o seu ministério, Paulo reconheceu publicamente o trabalho dessa equipe. E é o que nós precisamos reconhecer.
Que equipe era essa? Simplesmente 2 pessoas. Olha só. Às vezes nós ficamos preocupados, precisando de multidão para fazer alguma coisa. Mas Paulo reconheceu. A equipe que está se referindo é apenas o casal Priscila e Áquila. Quando escreveu aos Coríntios de Éfeso, enviou saudação calorosa a Priscila e Áquila, da igreja que se reúne na casa dele. Pode colocar aí, Lucas, 1 Coríntios, capítulo 16, 19, para que a igreja possa ver e também acompanhar. Glórias ao Senhor. Olha o que diz. E as igrejas da Ásia vos saudam. Saudam-vos afetuosamente. Afetuosamente. De quem? No Senhor. Aquila e Priscila. Áquila e Priscila. A igreja que está em sua própria casa. Queridos, aonde está? Aonde começar? Às vezes as pessoas ficam dizendo, olha, eu só vou evangelizar se eu tiver uma multidão de gente para sair comigo. Querido, comece na sua casa. Comece na sua casa. Porque quando você começa na sua casa, você vai ter estrutura para que você possa dar continuidade. Estrutura para ganhar, dar testemunho aí fora. Eu, na minha pouca sabedoria, na minha simplicidade, mas hoje eu me sinto, eu estou falando de mim mesmo, a verdade. Eu me sinto honrado pela minha família, de verdade mesmo. Eu me sinto honrado pela minha família, não apenas pela minha esposa e meus filhos, que esses são fáceis, porque eles conhecem a minha história, a minha trajetória, mas por aqueles que não andam comigo, mas por me ver, eles dizem, ó, parabéns pela sua decisão, que você procurou, está seguindo o caminho certo. E todos, nenhum dos meus irmãos, da minha família, estão sem ouvir a palavra de Deus. Porque eu não me envergonho de falar para eles que sou crente, sou pastor, sou evangélico. Então, dentro da minha casa, dos meus familiares, eu sou respeitado como irmão, como ser humano e também como pastor. Porque eu, dentro da minha família, eu tenho pregado o evangelho. E alguns têm ido para a igreja. Outros não têm se firmado tanto, mas têm ido. Mas, todavia, seja feita a vontade de Deus. Porque ainda não chegamos ao fim. E o fim está com Ele. O fim está com Ele. E eu tenho a absoluta certeza que até Ele chegar, Ele voltar, até chegar ao fim, certamente Ele vai nos salvar a minha família. E esse casal exerceu a hospitalidade e demonstrou um desejo profundo de trabalhar para promover o reino de Deus. E quando Paulo escreveu a sua carta à igreja de Roma, ele elogiou os dois por muito mais do que só a sua hospitalidade. Saudou Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas toda a igreja. Todas as igrejas dos gentios em Roma. Então você vê que Paulo está lá em Romanos capítulo de número 16, versículo 3 e 4. Esse texto que eu li.
Então, você vê que, quando ele escreveu, ele elogiou aquela equipe de 2 pessoas. Porque abriram mão das suas próprias vontades, arriscando até mesmo as suas próprias vidas. Mas não desistiu de falar de Jesus. Não desistiu de pregar o Evangelho. Vocês puderam acompanhar aí, ó. Os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Então, eles não temeram, mas seguiram em frente. Por mais que alguém não quisesse, eles continuaram ministrando. Aleluia. O que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Querido, essa é a palavra de Deus para a nossa noite. Para nós nesta noite. É que nós não vamos deixar a chama se apagar. Que nós não vamos deixar as lutas nos afastar da presença do Senhor. Aleluia. Aqui, irmão, eles estavam sendo classificados como uma liderança. Como líder. E o líder, como líder, ele não pode baixar a cabeça para as lutas, para a rejeição. Aleluia. Eles têm que levantar a cabeça, andar de cabeça erguida. E ele diz mais para concluir. Aleluia. Líder de grupo, de escoteiros, organizadores, políticos, de base, líder de jovem. Todo tipo de líderes tem um compromisso na terra. Até os líderes dos alcoólicos anônimos, os líderes políticos, eles têm o dever de deixar com que a chama, de ajudar as pessoas, de procurar as pessoas, não se apague dentro dele. Nós temos que estar sempre em comunhão. E quando nós estamos em comunhão, nós alcançamos os nossos objetivos diante de Deus. Você vê que Paulo, aqui ele disse, aos quais, volta aí o versículo 3, Lucas. Olha o que ele diz. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores. Meus cooperadores em quem? Em Cristo Jesus. Aí para concluir no versículo 3, os 4, os quais pela minha vida expuseram a sua própria vida. Então, meus amados, às vezes nós estamos aqui expondo a nossa vida pela vida de muitos, enfrentando malfeitores, pessoas que a gente não sabe qual é a atitude deles. Mas nós temos que tomar coragem, ter coragem de enfrentar, ser sincero com eles. Hoje mesmo, antes de nós começar o culto aqui, estava eu e o irmão Carlos, por dois situações. Camarada que a gente sabe que não tem nada, compromisso nenhum. Vocês não tinham chegado ainda, chegou aí e nos abordou. Parecia que tinha levado até uma surra, com a boca toda inchada, pedindo dinheiro, segundo eles, para pagar a passagem para ir ali em Itapevi. Vai de pé, vai. Falei, vai pedir a estação. Por que você pediu na igreja? Porque os crentes são bestas? Não falei isso para ele, mas eu falei, vai, mas falar para ele pedir a estação, eu falei. Vai lá, pede para o segurança da estação. É porque eles acham que nós somos pessoas bobas, que é só um estralar de dedo, nós já sabemos que ali na frente ele vai trocar por um cigarro de maconha. Demorou pouco, um foi, daí a pouco veio outro. Com Miguel, ô irmão, você não tem aí uma brusa? Não tem, realmente não tinha mesmo. Não tinha.
Então, são pessoas que a gente não sabe para quê, para que estão preparados. Mas nós temos que estar preparados para ouvir essas pessoas e saber nos defender deles. Mas para isso, nós temos que deixar a chama do Espírito Santo dentro de vós. Amém, igreja? Amém, igreja? Muitas vezes, você tem que expor, como fez esse casal, as suas próprias cabeças, por amor a muitas vidas em Cristo Jesus. E isso só é possível se a chama do Espírito Santo, a chama do fogo de Deus estiver dentro de vós. Amém? Fique com esta palavra e não deixe, lembre que o tema da mensagem, que a chama não se apague em vosso coração, que a chama do Espírito Santo não se apaga em vosso coração. Amém? Deus abençoe. Aplauda o Senhor em nome de Cristo. Que bom que você participou do nosso culto online. E isso é só um pouco do que Deus tem para você. E a gente quer você mais perto da nossa família. Nós temos um convite especial para te fazer. Todo domingo é o nosso culto da família às 18h30. E vai ser um momento especial de você buscar a bênção para a sua semana e orar por toda a sua casa. Toda terça-feira é a terça-feira do clamor do povo de Deus às 19h30. É a sua oportunidade de clamar a Deus e buscar a face de Deus bem de perto. Na sexta-feira, às 19h30 também, nós temos o nosso culto da Sexta Profética, que é um culto onde você pode buscar e sentir a presença do Espírito Santo. Então nós queremos muito que você participe, se engaje. A nossa igreja fica na Rua Silvério Pires, número 1321, Carapicuíba. Pode mandar aqui suas informações e falar com a gente, que vai ser um prazer te receber, entrar em contato, orar por você e pela sua família. Avivamento da Fé, um lugar para servir, uma família para pertencer.